Bom dia! Estamos novamente presentes aqui nesta rede social chamada Instagram. Vamos conversar mais um pouco hoje sobre a nossa coluna, sobre a hérnia de disco. Então eu ensino você como eliminar dor nas costas e vencer a hérnia de disco. Estamos numa semana muito especial, é a semana da Saga dos Herniados. Esta semana estamos estudando e falando sobre hérnia de disco. A Saga dos Herniados é um evento do dia 30 até o dia 5, porque inicia no dia 30 e você terá acesso até dia 5 a todas as aulas gratuitas que você poderá assistir o dia inteiro. Então o pessoal que já entrou, que já se cadastrou, que já se inscreveu, começou lá na segunda-feira assistindo a primeira aula, que explica o que não fazer quando você tem uma crise de dor nas costas, quando você tem dor nas costas, né? Então, minha gente, nesse primeiro episódio, né, nesse primeiro momento, ontem à noite, inclusive, fiz uma live no YouTube e a gente conversou com o pessoal que está indo para a aula, né, que está assistindo, está todo mundo gostando, simplesmente porque é uma aula bem curta, e é uma aula bem condensada, então não tem enrolação, você entra lá, escuta a aula e você aprende já imediatamente o que é o melhor, né? Tem o melhor do conhecimento está ali. E você, se quer se cadastrar, basta clicar no link da biografia, lá na minha bio, se cadastra, entra e vem fazer parte da Saga dos Herniados. Hoje é um dia mais de pausa, porque depois que você assiste a aula, você fica refletindo sobre aquilo que se estudou, tá? A nossa coluna, minha gente, vejam, a nossa coluna, essa belezura que nós temos. Importante a gente saber que ela não é um conjunto de ossos empilhados uns sobre os outros. É importante saber o que é a nossa coluna e o que a gente deve e não deve fazer com a nossa coluna. Então, por isso eu criei essa primeira aula da Saga dos Herniados voltado para que você primeiro saiba qual é a maneira errada, qual é a maneira incorreta, qual a maneira mais equivocada de quando você tem dor nas costas. E aí o que você deve fazer para sair disso, E isso vou saber amanhã, na quarta-feira, que é quando vem a segunda aula, né? Quando libera a segunda aula da Saga dos Herniados. E o link para assistir a aula somente para quem se cadastra, somente para quem vem e se inscreve, que consegue então acessar o link. Para se inscrever, tem que entrar na biografia, clicar no link da biografia e aí você faz parte desse grupo dos herniados que querem sair disso e se tornar livres da dor. Como eu falei ontem, eu tenho recebi e vou continuar recebendo muitas mensagens de pessoas me perguntando e me pedindo ajuda. Já não é mais, às vezes nem é pergunta. A pessoa diz assim, estou desesperado, eu estou com muita dor nas costas, tenho hérnia de disco, eu tenho dor no ciático, eu quero resolver imediatamente, quero fazer tudo, quero que vier, tá certo, né? Quero aceitar tudo, porque a pessoa está no desespero. E realmente essa parte do desespero, ela é complicada, né? Porque a gente está no momento da crise. E no momento da crise, a primeira coisa que a gente precisa fazer é ter um pouquinho de paciência com a gente mesmo. A gente chegou num estado lastimável, o estado lastimável da dor, que então você não consegue mais se mover, não consegue fazer mais nada, e você precisa melhorar. Então, se você chegou até aqui, você chegou no lugar certo, porque aqui nós vamos gradualmente trabalhando isso para sair das dores, das costas. Gradualmente a gente tem que fazer um trabalho para sair disso. E às vezes nos indicam coisas para a gente fazer e parece assim que tudo que a gente faz não dá certo. Ontem à noite nós estávamos conversando, pessoas que fazem acupuntura e não dá certo, outros que fazem choquinho lá no fisioterapeuta e não dá certo, outros que vão para o Pilates e não deu certo. Então, a gente foi conversando ontem sobre isso e vendo tudo que estava acontecendo. O que está acontecendo que as pessoas buscam a massagem resolve no momento e depois não funciona mais.
Então, o que fazer para que a gente possa ter, na verdade, uma atitude, uma ação? Qual o tipo de ação para a hérnia de disco que vai resolver de fato, que vai eliminar esse problema? Será que é o medicamento que eu tenho que tomar? Será que é uma academia que eu tenho que ir? Será que é o pilates? Será que é a massagem? Será que é a musculação? Será que devo ir para dentro da água e ficar lá, virar um peixe? O que será que eu tenho que fazer, né? Tudo isso eu vou falar amanhã, na aula de amanhã. Se você ainda não se inscreveu, tá na hora de se inscrever, porque dia 5, domingo, todas essas aulas serão retiradas do ar, né? Porque a semana é agora. Então, a saga dos herniados, a gente vai trabalhar essa semana aqui. É o momento de você concentrar, estudar sobre isso, aprender o que não fazer, aprender o que fazer e aprender como fazer. Serão as 3 aulas mais importantes da sua vida, onde você vai realmente começar a resolver os problemas. E para aqueles que são massoterapeutas, fisioterapeutas, que ficam me ouvindo assim, ficam, mas o que será que ele tem? O que será que ele mostra nessas aulas? Venham, assistam e aprendam também sobre isso, porque ali tem muita experiência de fatos, de clínica, experiências próprias, experiências dos meus alunos, né? Dos que eles estão passando, do que eles estão melhorando, e você pode levar isso para os seus pacientes, para os seus alunos também. Mas não é o objetivo aqui. O objetivo é o seguinte: você está com dor nas costas, quer resolver? Como que você resolve? Dando o primeiro passo. O primeiro passo é aprendendo o que não fazer. Então essa aula ainda está lá. Vai ficar até domingo, a primeira aula. Todas as aulas ficam até domingo. E você tem que se inscrever, sim. Quando você se inscreve, você vai para um grupo de WhatsApp. E nesse grupo de WhatsApp, você é direcionado para aula. Então, para poder assistir a primeira aula. Assistir a aula, entender a aula, certo? Hoje à noite eu vou fazer mais uma live no YouTube, então fiquem preparados. Ontem eu fiz no YouTube e aqui ao mesmo tempo, né? Fiz os 2 lugares. Mas fiquem preparados para receber um pouco mais de conhecimento. Em doses homeopáticas, um pouquinho mais, saber um pouquinho mais sempre é bom, né? A gente vai melhorando, vai se sentindo melhor. E nesses maravilhosos dias agora, não estou mostrando exercícios aqui para vocês, porque estou trabalhando a questão de mentalidade, de entender a hérnia de disco. Principalmente porque as perguntas que me vêm e o que eu tenho recebido é muito sobre a pessoa estar deprimida porque está com hérnia de disco. Estar muito triste, muito deprimido, a pessoa não consegue mais ir trabalhar, não consegue mais ter um bom relacionamento em casa, não consegue fazer as coisas que queria fazer, tem abandonado os seus hobbies, os seus esportes, a pessoa tem tido impedimentos de fazer a limpeza da casa, as coisas mais simples, e isso tem trazido transtornos bem grandes para a pessoa. Então, todo esse conjunto de coisas, todas essas dores, a dor da coluna, ela vai se espalhando, ela entra na vida da pessoa e leva ela para uma caverna de dor, e a pessoa fica lá presa lá dentro, fica enfiada dentro daquelas dificuldades dela, não consegue sair, não consegue e tenta. Olha que interessante. A pessoa que está com hérnia de disco, ela quer sair disso, mas ela não encontra a saída. É como se você estivesse mesmo numa caverna que você procura a saída e você não encontra. E cada vez que você busca mais uma solução e você experimenta uma nova solução, mais você se decepciona e mais você começa a acreditar que isso não tem solução. Então eu estou aqui para mudar um pouco esse seu pensamento, para que você comece a enxergar que a solução ela existe, ela está muito próxima de você. Mas o que tem acontecido é que talvez você tenha colocado as coisas em ordens equivocadas. Você não encontrou ainda alguém que lhe colocasse em ordem direitinho o que você tem que fazer. Alguém que você pudesse confiar e que lhe dissesse, é esse o caminho, você vai fazer isso, depois isso, depois isso, depois isso. Então o que você faz hoje? Você vai num médico, esse médico te manda para outro, que te manda para outro especialista, que vai para outro, até que esse diz que tem que fazer cirurgia. Aí você não quer fazer cirurgia,
você fica tomando medicamentos, né? Fica automedicando, se automedica aqui, se automedica ali, aí alguém lhe fala de uma coisa que funcionou para ele, tu vai lá e toma aquilo também, aí um outro diz lá que é um remédio japonês, chinês, antropolês, você toma aquele também e você vai pulando assim, né? De um lado para outro. E aí chega um momento que você fica meio tonto no meio disso tudo e já não sabe mais para que lado ir, já não sabe mais o que fazer. E gastos com exames, para cada médico que tu vai é um exame novo que tem que fazer, aí você desiste. Aí você desiste e resolve ficar naquela vida assim. Desiste e fica, não, eu vou levar assim, eu vou deixar desse jeito, eu vou ficar dessa forma, e daí você tomou a decisão de não fazer mais nada. Já fui no médico aqui, fui no médico lá, já fui para academia, já fui para pilates, tudo isso aí, não, agora não quero fazer nada. Você cansa. É natural que você canse depois de tanto se esforçar em chegar a um resultado e ver que quanto mais você procura, menos você encontra. Aí você chega a um momento de cansaço emocional, de cansaço psicológico já. E você vai meio que se acostumando que a vida é assim, que tem que ser desse jeito, que pode ficar dentro dessa caverna de dor. Então você vai se acostumando e moldando a sua vida dentro dessas restrições que são causadas pela própria dor. E você vai achando que é assim mesmo, e que ele é desse jeito, porque aí já o esforço que você fez para sair dali, e quando bateu na porta da cirurgia, você diz, não quero. E às vezes não é só não quero, às vezes eu não posso, né? Porque o valor de uma cirurgia é muito alto, e você tem medo de, depois da cirurgia, não dar resultado, porque ouviu que o fulano lá fez e não deu certo, o ciclano fez e não deu certo, e aí fica aquela coisa, será que eu faço ou não faço? E você resolve ficar por aí, nem ir mais à frente, nem procurar mais e ficar fazendo o que você sempre pode fazer, o que dá para fazer, né? O que dá para fazer. Aí você reduz toda a sua vida, você vai reduzindo a sua vida, você vai encolhendo, encolhendo. E nesse encolher que você vai, encolhe, você vai meio que se perdendo, né? Vai morrendo antes de morrer, você vai murchando, você vai perdendo o ânimo, vai perdendo a vontade de fazer as coisas. E nesse processo todo é possível que em determinado momento alguém apareça com uma lanterna no meio dessa sua caverna, que você já está num escuro, que você já até fecha os olhos para nem ver mais nada, mas chega um momento que alguém lhe belisca, alguém lhe aparece com uma lanterna, com uma luz, e começa a tirar você dentro desse túnel, ou por uma palavra, ou por alguma coisa que você vê que a pessoa faz, e que daí você, eu acho que eu vou fazer isso aí, eu acho que eu vou fazer esse exercício aí você faz uma coisa, fica um pouco melhor, mas você não acredita, não é uma coisa que você vai acreditar logo, você faz uma vez desacreditando, assim, eu vou fazer isso aí, vamos ver se vai dar, aí você desacredita um pouco, faz um pouco, depois, não. Aí você vê que melhorou um pouquinho, então você volta a fazer. Mas dentro de um estado que você está, em que tudo que você fez nada resolveu, chega um ponto em que você está tão desacreditado que até aquilo que funcionaria você já entra fazendo com ressalvas, né? Entra fazendo assim, puxa, eu vou fazer, mas eu sei que isso aí não vai dar certo. Aí você faz uma vez, faz um exercício aqui ali, puxa, mas está dando certo isso aqui, talvez seja esse caminho, talvez eu tenha que buscar isso. Olha, a pessoa me traz uma solução um pouco diferente. Poxa, essa pessoa diz que eu posso resolver isso fazendo desse jeito, e você vai vendo o caminho que alguém lhe mostrou com uma lanterna e você vai seguindo aquela luz até que você perceber que começou a sair do seu estado de herniado, que até então, até hoje, ninguém teria chamado você desse nome, né? Ninguém teria dito assim, herniado para você. E eu vou contar uma coisa para vocês. Quando eu falei para algumas pessoas especialistas sobre a palavra herniado, elas me disseram que isso seria ruim eu falar para as pessoas, mas eu me sinto herniado, né? Eu me sinto assim,
Então, quem não tem hérnia de disco acha absurdo chamar alguém de herniado. Mas por que é absurdo chamar uma pessoa que pedala, que anda de bicicleta, de ciclista? É absurdo chamar alguém que corre de corretor, né? De chamar alguém que toca uma música de músico. Por que então alguém que tem hérnia não poderia chamar de herniado, né? E aí, quando se coloca esse nome, herniado, a gente começa a criar uma coisa muito interessante. Olha só, porque quando você olha e diz, eu estou herniado, você começa a ter uma postura diferente. Até então, você era algo que você não conseguia definir. E pelo fato de você não conseguir definir o que você era, você também não toma nenhuma atitude correta para sair desse estado. E aí, quando você gera um nome para isso que você tem, olha, agora eu sou herniado, eu tenho hérnia, então eu estou herniado, aí você entra dentro desta caixa, vamos dizer assim, desse rótulo herniado, e você começa a perceber que como herniado, você tem uma saga. Você tem algo que é característico de todas as pessoas que têm hérnia. Poxa, então quer dizer que eu não estou sozinho? E aí começa você a entender que você faz parte de um grupo de pessoas que tem hérnia de disco, que até então você era considerado o quê? Uma pessoa que tem hérnia, uma pessoa que está doente, uma pessoa que reclama por nada, uma pessoa que é inválida, uma pessoa que está travando, uma pessoa que está velha, e cada um dá um artifício, um nome para tudo isso, e nada disso te leva à solução. E finalmente a gente encontrou um nome para dar para aquilo que a gente tem, que é se tornar um herniado. A gente se tornou um herniado. Então, se eu me tornei um herniado, eu posso me tornar um livre de dor. Eu posso sair desse estado de herniado, que é um estado inicial, que é um estado que me traz restrições. E no momento que você dá esse nome, que você aceita esse nome, puxa, eu estou herniado, eu sou um herniado, no momento que tu aceita o nome, que eu sou isso, você aceita também participar desse grupo todo de pessoas que tem as mesmas restrições que você. Poxa, se você tem as mesmas restrições que um grupo de pessoas, isso significa que existe então uma comunidade de pessoas que hoje estão espalhadas pelo mundo e que não conversam entre si. E quando eu montei o grupo, esse grupo dos herniados, e montei as minhas primeiras turmas, o pessoal começou a se encontrar, né? Pela internet hoje você se encontra também, e essas pessoas começaram a criar uma energia positiva, porque antes, como você estava espalhado pelo mundo, você se sente solitário, sozinho, e a hérnia de disco traz a depressão. Junto com a hérnia de disco vem a tristeza e a depressão. Então, no momento que eu criei, que eu desenvolvi esse nome herniado, no momento que você aceita, eu sou um herniado, você passa para dentro desse grupo. E aí você começa a ter, dentro desse grupo, um apoio de outras pessoas que estão na mesma situação. Então, você não está mais sozinho. E uma das primeiras coisas que a gente consegue resolver com isso é a solidão. A solidão que o herniado tem. A depressão que a pessoa passa por estar herniada. Então ela já não é mais uma deslocada do mundo, ela já não está mais jogada à margem, já não é mais marginalizada. Ela tem agora um grupo em que ela pode participar, mas não é um grupo qualquer. Este não é um grupo qualquer. O grupo dos herniados é um grupo de pessoas que busca sair do estado de herniado para uma evolução. Eles buscam ter uma evolução chamada livres de dor. Então nós temos estágios para chegar a isso de livres de dor. E a gente tem um estágio de crescer, de sair de dentro dessa situação. É como você dizer assim, eu tô com dor de barriga. Então, enquanto tu está com dor de barriga, tu está doente. Doente é uma palavra, gente, que é muito genérico. É muito assim, doente de quê, né? Ah, sei lá, peguei uma bactéria, comi demais. Então tem vários motivos. Então isso fica muito vago. Agora, quando eu trago isso para alguma coisa mais consistente, como herniado,
você começa a se olhar. Bom, então o que é um herniado? Herniado é o que possui hernia de disco. Ok. E quem possui hernia de disco tem saída? Tem tais e tais saídas. Essas são as saídas que você tem por ser herniado. Antes você não era isso. Então a primeira coisa que você vê é que você vai encontrar outras pessoas. E aí você resolve o primeiro problema, que é o problema da depressão. Você já não está mais sozinho. E se você não está mais sozinho, aí você resolve o primeiro problema emocional, que é muito importante, muito importante. E aí você começa a conversar com essas pessoas e você vê que elas têm mais ou menos, elas passam pelos mesmos problemas que você passa. E aí você decide que você não quer ficar também dentro desse mundo de problemas. E todas essas pessoas dos herniados não querem ser herniados, né? Então hoje nós temos um nome consolidado de que somos herniados e nós vamos sair disso, né? Nós vamos sair, é como se você dissesse assim, nós somos soldados na guerra. Tu pode não querer ser um soldado na guerra, mas tu entrou para a guerra, tu é soldado. Então agora tu tem que lutar e tem que sair da guerra e tem que sair vitorioso, né? Então antes você podia estar jogado lá em qualquer lugar, mas quando você vai para a guerra, você vai para sair e ganhar essa batalha. E nós estamos para ganhar essa batalha. Na aula de amanhã, por exemplo, nós vamos ver os 3 pilares, nós vamos ter 3 pilares do que fazer quando a gente tem hernia de disco. Se você fosse uma pessoa qualquer que não é chamado de herniado, não tem esse nome e tal, eu fosse falar só assim, vamos ver as 3 pilares para sair da hernia de disco, talvez isso passasse muito batido por você. Mas agora você tem esse primeiro nome, herniado. Herniado é que eu estou com hérnia. Então, como que eu resolvo isso? Bom, você resolve o seguinte, primeiro você não deve fazer essas coisas aqui. Em segundo, primeiro, quais coisas que você não deve fazer? Quem assistir a aula lá vai ver isso mais aprofundadamente. Medicamento, automedicação, jamais, né? Ficar parado, não, você não deve ficar parado, você tem que se mover, você tem que buscar o movimento, mas o movimento certo. E a gente vai conversar na terça-feira sobre o que é o certo. Qual que é o certo? Porque é assim, eu gosto de dar um pouquinho de cada informação para que você vá assimilando. E depois, o que é o certo, você descobre o que é o certo, então você passa a fazer esses movimentos já sabendo o que não fazer, o que fazer, né? Outra coisa que é importante, que a gente sempre passa desapercebido, né? Que a gente fica parado, a gente toma medicamento e a gente faz um monte de exame, a gente busca várias soluções de tudo que é tipo e nenhuma das soluções nos resolve. Por quê? Porque a gente não se identificou ainda como um herniado, e quando você se identifica como um herniado, você muda o caminho que você tem a percorrer. Porque antes você não estava em caminho nenhum. Ninguém poderia lhe ajudar, porque você não sabe às vezes nem qual é o problema que você tem. E no momento que você percebe que você está herniado, você já não vai mais agir, por exemplo, como uma criança. Você não vai agir como uma pessoa perdida no mundo. É a primeira coisa. Se você está herniado e você se considera um herniado, você tem o grupo dos herniados, que é o primeiro grupo das minhas mentorias. E aí quando você se desenvolve, você vai sair disso. Mas como herniado, você tem algumas restrições e você vai obedecer essas restrições até que você deixe de ser herniado. Isso que é interessante. E aí, à medida que você vai saindo, você vai enxergando a luz no fim do túnel, vai indo em direção dessa saída, e isso tudo é uma jornada, né? Você vai passar por uma jornada. Durante essa semana eu vou fazer lives à noite, vocês me acompanhem lá no YouTube também, tá? Vamos ver se eu transmito aqui também. E aí a gente vai aprendendo mais sobre esse processo, porque essa semana é a semana da saga dos herniados. O que é uma saga? A saga é a dificuldade, a saga são as restrições, a saga é toda essa caverna de dor que caiu sobre a pessoa, todos os problemas que ela sustenta, todos os problemas que ela tem que vencer por estar dentro, por ser um herniado, né? Por ser um herniado. Então ele tem uma saga. E essa saga dos herniados, ela é muito similar de um herniado para o outro.
por isso vira uma saga, fica uma coisa muito maior, né? Muito mais abrangente. Você tem isso como uma saga, é uma guerra, né? É uma luta. E nessa guerra você tem guerreiros. E você tem generais que vão lhe ajudar a sair e lutar e vencer. E dentro de uma saga você vai percorrer várias coisas, vários caminhos, mas vai te trazer um conhecimento. E no momento que você começar a eliminar a hérnia de disco de você, você não só vai melhorar para você, mas você vai se tornar uma luz no fim do túnel para outras pessoas. Então, outras pessoas vão ficar sabendo da sua qualidade, do que você fez, como você saiu. Então, outras pessoas herniadas, quando olharem para você e você disser para essas pessoas, eu já fui herniado e não sou mais, eu já tive dor de joelho, não tenho mais, eu já tive... As pessoas vão olhar para você, mas como você fez? E aí você vai mostrar o caminho. Então, a saga dos herniados, ela tem todo esse conjunto de coisas, desde o princípio em que você é uma pessoa que está perdida, que não sabe quem é, até o momento que você se torna um herniado, você se identifica como um herniado, faz parte de um grupo de pessoas que estão fugindo de cirurgias, que se machucaram por exercícios muito forçados ou não, que tinham fraqueza muscular, pessoas que tinham problemas de diversas formas e herniaram o seu disco. Então elas estão dentro disso e querem fugir das cirurgias. E aí encontram o caminho para fugir disso. Passam por um processo de mudança e se tornam uma luz no caminho de outras pessoas. Então a saga dos herniados não é simplesmente você melhorar. É mais que isso, é você se tornar um exemplo de pessoa que conquistou a liberdade de movimento. Você se tornar um exemplo, você sair da saga dos herniados, né? A saga é esse caminho, é essa luta, é essa guerra, que você até então estava travando essa luta e essa guerra sozinho. Até então você estava trabalhando sozinho, tentando achar, ia para uma técnica, não dava certo, ia para outra, ia fisioterapia, ia o médico, não sei o que, osteopatia, ia para tudo que é lugar, mas você estava sozinho, estava faltando algo. Estava faltando o quê? O conjunto, estava faltando o grupo, porque quando você está herniado, você está só. Você entra em depressão, você entra em algo negativo para dentro de você, você vê que uma técnica não deu certo, vai para outra e aí você se desilude. Chega um momento que você diz, eu vou ficar parado por aqui mesmo. Porque você não quer entrar para uma cirurgia, não quer ir para lá. Tem pessoas que você viu que entraram para a cirurgia e hoje estão sentindo dor como você está. Quer dizer, nem melhoraram nem pioraram, ficaram na mesma. Então tu pensa, eu vou ficar na mesma. Até a hora que chega alguém como luz para você e lhe indica o caminho. E você então vai assim com medo, né? Vai com medo e faz, medo e desconfiança, eu vou fazer isso aí, vamos ver se dá certo. Aí você faz dar certo, você, opa, como que isso deu certo? E há tanto tempo eu tentei fazer e não deu certo, né? Aí você vai e faz uma coisa, faz outra e você começa a seguir essa pessoa, começa a ver que ela tem consistência e aí você começa a fazer os exercícios e você começa a melhorar e diz, nossa, isso aí tá muito bom, eu estou melhorando, já melhorei tanto e antes eu fazia dry needling, acupuntura e não que isso não seja bom, é bom, é ótimo, mas estava fora de ordem, estava tudo jogado na minha vida e eu ia lá e pagava mais consulta e pagava mais coisas daqui, mais coisas dali, nada melhorava e de repente eu vou seguindo um caminho, vou seguindo e quando eu chego a me dar conta, eu tenho um nome, eu tenho um rótulo que se chama herniado. Nossa, então quer dizer que eu não estou sozinho, porque eu olho para os lados e vejo várias pessoas mais ou menos iguais a mim, seguindo esse caminho. E aí quando eu vou para esse caminho, eu começo a resolver o meu problema e à medida que eu resolvo o meu problema, eu começo a me tornar uma luz. Eu começo a me tornar também aquela pessoa que veio com uma lanterna mostrar o caminho, nos deu uma lanterna também, e aí a gente pode andar com essa lanterna no caminho e trazer outras pessoas, trazer mais gente, mais pessoas que estão abandonadas e perdidas por aí, achando que não tem mais solução. E a gente vai para essa pessoa e diz, você é um herniado. Quando você disser para alguém que tá lá, né? Tá lá a pessoa lá na academia, tá, ai, minhas costas, e você diz, você é um herniado. A pessoa vai lá para ti, como assim eu sou um herniado? O que é isso?
Não, eu participei lá do evento da Saga dos Herniados e eu entendi que até então ninguém tinha dito para mim que eu sou um herniado, e agora que eu sou um herniado, eu tenho solução. Qual é a solução do herniado? A solução é essa aqui, você se torna uma lanterna, você mostra o caminho para a pessoa. E claro que é ela que decide se ela quer ficar lá sentindo dor, ou se ela quer passar por um grupo que, além de ser muito companheiro, porque são pessoas que passaram e passam sofrimentos como a gente, e essas pessoas elas querem sair como a gente, né? Dessa situação das dores, da dificuldade, disso de não conseguir fazer nada na vida, nem trabalhar, e parece que tudo acabou. Mas aí você encontra essa luz, você vai saindo, e à medida que você vai saindo, você lembra daqueles que você vai encontrando, né? Pessoas que estão em cavernas. E você diz, eu preciso tirar essa pessoa dessa caverna de dor. Então eu vou falar para ela que existe esse evento da Saga dos Herniados. Eu vou transmitir para ela, vou mandar um link para ela, vou dizer, acessa ali, vai cara, vai nisso. Você é um herniado, você não se deu conta, você está com hernia de disco, você não está sabendo. E aí eu vou e convido essa outra pessoa, né? Você vai e convida, você vai e diz... Porque no momento que você se identifica com um grupo, é diferente, é diferente. Se você vai individualmente no médico, no fisioterapeuta, individualmente, você vai lá, ele faz um tratamento, aí você vai umas vezes, faz 20 sessões, nada melhora, choquinho, choquinho, choquinho. Ontem de noite a gente falou o que é o choquinho, né? Por que não funciona do choquinho? E o choquinho é mais ou menos assim, você tem dor nesse polegar, você bate no outro. Aí os dois ficam doendo, quando esse parar de doer, esse que dói mais que esse para de doer, daí depois esse que para de doer também, mas você passa por um processo dolorido, né? Será que nós temos que passar por um processo dolorido? Será? Então a Saga dos Herniados é esse caminho que você tem percorrido, desses milhões de coisas que você tem feito para melhorar e não tem conseguido melhorar. E aí você percebe que você encontra uma fórmula, encontra um método que tira você da hérnia de disco, e você começa a olhar ao seu redor porque você sofreu. E você tendo essa dor, você olha para as pessoas ao lado e você se liga com a dor, porque você passou por isso. Então você quer que essa outra pessoa esteja também nesse momento novo que você está, né? Meus alunos hoje estão num momento novo. Se eles olham para trás e vê antes de fazerem as mentorias, antes de fazer os exercícios que eu passo nas aulas, eles estão num momento novo. Hoje, você que está fazendo a Saga dos Herniados, que está nas aulas da Saga dos Herniados, fizeram a primeira ontem, você já está num momento novo. E amanhã vai ter uma outra aula que você vai, então, ampliar esse momento novo. Você vai aprender mais coisas. Então, por isso, à medida que você vai experimentando esses exercícios e vai vendo que ali tem uma luz, que ali tem algo especial, você diz, não, agora eu vou passar para levar a sério isso aí, porque se eu fazendo assim, fazendo meio que um pouco por dia aqui e ali, pegando uma coisa aqui e ali, ela me ajuda, quem sabe se eu entrar para esse grupo dos herniados, um grupo de pessoas que fala sobre a mesma coisa, que recebe as mesmas orientações, que está tudo organizado, né? Ontem eu falava assim, para fazer uma lasanha, não é só pegar e jogar as coisas lá e fez a lasanha, tem uma ordem, sabe? As coisas têm uma ordem. E se você obedece essa ordem das coisas, você tem o resultado final que é a lasanha, né? No nosso caso, a gente quer sair de ser herniado, quer sair todo herniado, e é o conjunto de pessoas. Então, quando você se disser, eu sou herniado, pronto, primeira coisa é, você não está mais sozinho. No momento que você admitir, eu estou herniado, você não está mais sozinho. Não está mais sozinho. Você tem hérnia de disco, você é herniado. Então agora você não está mais sozinho. Então a depressão se foi. Primeira coisa, a gente tirou a depressão, né? Aquela coisa, eu sou sozinho e tal. Porque eu passei por isso. Eu passei dessa coisa de parecer que era só eu que estava ruim no mundo. E eu olhava assim, eu não entendo como que o outro lá não tem dor, né? De vez em quando encontrava um que outro que tinha essas dores parecidas, mas eu não conseguia me conectar com essa pessoa. E hoje me conecto bem, né? Porque eu já saí desse estágio de herniado e sei que vocês podem sair também. E eu estou entregando isso para vocês irem experimentando esse caminho aos poucos, experimentando e sentindo que realmente é fato, dá para melhorar, a gente pode sair disso e de maneira agradável, confortável, porque um herniado não vai sair
da hérnia de disco se você meter paulada em cima dele. Não tem? Aí ele vai fugir, porque já é dor demais. E outra coisa, todo herniado carrega nas costas o mundo. Todo herniado prefere ajudar muito mais os outros do que a ele mesmo. E nós vamos mudar isso. Nós vamos fazer, quando você quer sair do estágio de herniado, aos poucos você vai fazendo coisas para você. E você vai ficando tão poderoso que você vai poder ajudar os outros herniados. E a saga dos herniados traz isso também. Não sei se vocês viram, eu postei ali no Instagram, tem uma das postagens que fala da saga dos herniados, né, que é passo a passo o que é a saga dos herniados, e no final da saga dos herniados fala no nosso grupo dos livres de dor. Fala num grupo de pessoas que se organiza em função de ajudar outras pessoas. Os livres de dor parecem os cavaleiros do zodíaco, né? Descendo assim, resolvendo, trazendo outras pessoas para dentro da liberdade de movimento, que a gente tanto quer e tanto precisa, que a liberdade de movimento vai trazendo a gente à tona e vai fazendo a gente ser mais, vai fazendo a gente respirar melhor, tendo mais amplitude em todas as coisas que a gente faz na vida. Imagina você depois que se você não se identificar como um herniado, você não tem como entrar para isso. Por isso, a Saga dos Herniados é um evento que primeiro mostra para você a sua realidade. Mostra em que momento você está. E realmente muita gente veio se identificando, puxa, é isso mesmo que eu sinto, pois é, eu tenho isso, eu tenho dor no ciático, eu tenho essa dor aí, eu preciso sair dessa, eu travei, eu preciso, né, urgente, eu preciso... E a dor não espera, não tem hora, ela chega a qualquer hora da vida, do momento. Então a pessoa começa a ver que ela não era só uma pessoa cheia de dores, ela é um herniado. Tá, e qual é a solução? A solução é a saga dos herniados, entender a saga dos herniados. A nossa saga é essa, lutar para não ter cirurgia, sair de cirurgia. Quem já fez cirurgia tem chances também, porque vai trabalhar partes do corpo que vai resolver isso. E a parte final, mais linda da saga dos herniados, é esse grupo dos livres de dor, que vão levar para outras pessoas que estão numa situação ruim e vão nos trazendo essas pessoas. Então, se você conhece pessoas que têm problemas de hérnia de disco, que você sabe que eles são herniados, conta para eles que eles são herniados, diz para eles virem para a Saga dos Herniados, para eles virem assistir essas aulas, que é essa semana, vai até domingo. Então, não é muito tempo, é uma semana que você presta atenção nisso, traz essa pessoa, coloca essa pessoa diante de algo. Olha, vocês não fazem ideia que, assim como vocês, assim como eu e vocês, quando eu ouço pessoas que é do Paraná, que é do Acre, a pessoa é da Paraíba, de todos os lugares do Brasil, estão entrando em contato comigo. Eu acho maravilhoso isso, porque agora não é sobre mim isso, é sobre um herniado. E aí a pessoa diz, olha, finalmente encontrei alguém que me entende, finalmente encontrei alguém que vai poder me ajudar, eu preciso de ajuda. Essas pessoas estão precisando de ajuda, elas estão sozinhas. Nós vamos colocar isso tudo aí, esse grupo. Então, se você tem alguém que você conhece, que sabe que está com hérnia de disco, uma pessoa que está sempre reclamando de dor, está travada, manda esse link para ela, né? Manda o link da Saga dos Herniados, compartilha com essa pessoa, leva essa pessoa ao melhor dela, coloca essa pessoa dentro deste pequeno rótulo para que ela se encontre primeiro, para que ela ponha os pés no chão e entenda que ela tem medo de movimento. Então, uma das coisas dos herniados é o medo de se mover, a cinesiofobia. E aí ele tem medo de se mover e ele acha que é só ele que tem esse medo. Então vamos explorar isso, vou mostrar isso para a pessoa. Não, não é só você que tem medo. Somos todos nós que temos medo. Só que nós estamos superando esse medo através desse exercício e desse exercício. Nossa, mas é tão simples? É simples, porque o que acontece? Você está aí, você é um herniado, você está com todos esses problemas, não sabe que é um herniado. Aí você vai no profissional da saúde e ele diz, você deve fazer academia. A pergunta que eu mais recebo é, eu tenho hérnia de disco, posso fazer academia? Poxa, você está lesionado. Se você tivesse
um braço quebrado, você não iria para a academia. Se você está com dor de barriga, você não vai para a academia. Sabe? Se você está com vontade de vomitar, você não vai para a academia. Mas você tem uma hernia de disco que dói pra caramba e quer ir para a academia. Como isso? Então, no momento que você se identifica como herniado, você vai identificar que existem regras para esse grupo de pessoas. E aí, quando você coloca essas regras, você começa a ver, começa a clarear a imagem do que está acontecendo contigo, de fato, e aí você começa a caminhar em direção à saída da sua caverna de dor. Você vai sair da caverna de dor porque finalmente você encontrou um caminho, você encontrou uma definição para aquilo que você tem. E aí você vai saindo. Para sair da hernia de disco, não são coisas agressivas. Você não precisa de coisas agressivas, você precisa de coisas confortáveis. E à medida que você vai saindo, você vai encontrando o grupo que vai dando apoio. E esse apoio desse grupo vai te levando a se tornar um livre de dor. Você vai ter liberdade de movimento. E isso vai acontecendo com você. E à medida que acontece com você, você quer passar isso para outra pessoa. E aí você comunica para outros, você compartilha com outros. Olha, tem uma solução. Mas não adianta só você chegar e dizer para a pessoa tem uma solução. Você tem que chegar e dizer para ela, você é um herniado. Pela primeira vez alguém vai dizer algo para ela que antes ela não sabia. Você é um herniado, você está com hernia de disco. Então, você precisa agir dessa forma assim, 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 assim. Então, todas as coisas que vocês aprendem nesse meu evento, do evento da Saga dos Herniados, todas as coisas que vocês aprenderem nele, já podem passar para outras pessoas. E isso a gente vai criar um movimento em prol da liberdade de movimento. A gente vai trazer pessoas que estão muito machucadas com as hérnias de disco, e bico de papagaio, e tudo que é coisa, né? Todo tipo. E a estenose, a artrose, todos os ossos que têm asites, né? Epicondilite, tendinite, e fascite, asites também. Olha que legal, gente, a Saga dos Herniados como é. É isso, é você começar a agir e ter uma saída. Tá? Essa saída, esse princípio para que você se desenvolva, para que você saia do ponto de herniado para passar a um ponto de livre de dor. O ponto herniado, ele não está no ponto zero. O ponto herniado é menos sei lá quanto. E aí você tem que sair daquele menos sei lá quanto para chegar no ponto zero. E aqui começar a ter resistência, aumentar a resistência, para então, em determinado momento da vida, você dizer, meu Deus, eu vou voar. Agora já faço isso, já faço aquilo, já faço aquele outro, né? E diferente de como você estava antes de ser um herniado, antes de você se dizer como herniado, que estava lá perdido, fazendo um monte de coisa, quando você diz, agora eu sou um herniado, você encontra, puxa, então se eu sou um herniado, eu vou seguir esse caminho aqui, que é a Saga dos Herniados, que já diz que eu devo lutar contra as cirurgias, eu devo lutar contra os medicamentos, eu devo lutar contra terapias que não estão me trazendo valor, devo lutar contra exercícios pesados e eu vou buscar aquilo que é meu, que é se relacionar a mim. Então, eu já vou entender que eu tenho depressão, porque eu tenho hernia de disco, então eu não vou ficar sozinho, eu vou buscar um grupo, já vou ter um grupo. Eu vou entender que que a dor traz medo, e esse medo de me mover é uma característica de um herniado, não é uma coisa só minha, essa é uma característica dessa patologia que eu estou passando, né? Dessa lesão que eu tenho nas minhas costas. Vou entender que a hérnia é uma lesão e não uma doença, isso é muito importante, porque você quando pensa que é uma doença, você pensa que nunca vai se curar. Então você leva a ideia que é uma lesão. Então, como lesão, ser lesionado, você está lesionado, é diferente quando você começa a ver isso como lesão. E aí você vai trabalhar essa lesão. Porque lesão, quando você está lesionado, se regenera, o corpo se regenera. Então tem uma saída ali. Né? E você vai entender que a dor, ela vem para te castigar e que ela vem para te escravizar. Então aí, quando você percebe isso, você, junto com o grupo, você consegue sair da escravidão. Tá? Você vai fazer um caminho de saída disso. E aí você vai trabalhar para melhorar isso. Cada coisa, você vai conhecer os sintomas da hernia de disco.
Aí você vai identificar, eu estou com isso aqui. Você vai conseguir identificar qual é a vértebra que está com o problema, vai saber qual exercício fazer para resolver aquele problema e vai avançando, e vai avançando. E esse avanço que você vai ter vai capacitar você de olhar para qualquer pessoa e dizer: olha, você está com hernia de disco, você é um herniado. E aí você convida ela para esse evento. Não perca a chance de trazer pessoas para um evento tão ótimo como esse, gratuito, que é a Saga dos Herniados. Então, ontem começou, você pode assistir toda a aula hoje ainda até domingo. Amanhã tem a segunda aula, que abre às 8 horas da manhã, na segunda aula. E na sexta-feira vai ser a terceira aula, que eu diria que todas as aulas são muito importantes. Uma se complementa com a outra, mas a última é sensacional. Eu não perderia a aula da sexta-feira. E eu não vou parar por aí, porque agora de manhã eu estou fazendo a live, aqui à noite eu vou fazer live também no YouTube, aqui no Instagram. Eu vou fazer live para vocês o tempo inteiro, para vocês entenderem que, sendo um herniado ou conhecendo um herniado, você precisa mostrar o caminho para a pessoa, para ela não ficar herniada a vida inteira, achando que ela tem uma patologia incurável, uma doença que ela pegou, sei lá, quando estava atravessando a rua. Não é desse jeito. Ela precisa entender o que está acontecendo. Toda pessoa herniada tem o direito de saber o que está acontecendo no seu corpo. E a partir daí, trabalhar para sair disso. Se você tem 10 problemas e resolver um, são 9. Se resolver 2, são 8. E se um desses problemas sustentar os 5 outros, quando elimina esse, os 5 outros desaparecem e magicamente, que não é mágica, você vai perceber a mudança que você tem e a melhoria. Quero agradecer vocês aqui pelo Flávio que chegou agora, Edilson, Mari, Maria, Leoni, Cida, tudo bem? Maria Austin, Cida de novo aqui, a Isa, tem 2 Cidas aqui, a Rita, a Lúcia, a Rosane. Nossa, quanta gente hoje, hein? Que legal. E aí, minha gente, o que eu digo para vocês nesse dia de hoje? Se você ainda não se cadastrou para a Saga dos Herniados, junta uns amigos aí e vem assistir a primeira aula, dá para assistir até domingo. Vocês podem assistir a primeira aula e amanhã vão assistir a segunda aula. Então se cadastra hoje mesmo no link da biografia. Você se cadastra e vem de boa, assim, ó, vem para valer, tá? Deixando bem claro para vocês, é um evento gratuito e é um momento para você entender o que é ser herniado e você vai entender o que é essa saga dos herniados nesse período aqui. Vai entender o que é estar herniado, e uma saga é um sofrimento que você passa. E se você sabe qual é esse sofrimento, porque a saga não é só o sofrimento, é o sofrimento, são as dificuldades, e é você saindo das dificuldades e encontrando soluções e depois se tornando você mesmo um guerreiro, um general, alguém que você vai conseguir trazer outras pessoas para essa mudança. Certo, gente? Então fica aí. Hoje à noite vamos ter também no YouTube. Eu quero dar um grande beijo para vocês no coração e até amanhã. E eu fui para sair, não saí. O que que deu aqui? O que que deu, gente?